Eh, bueno, quisiera cumprimentar a todas e todos mis colegas, amigas e amigos da rede, e saudá-los a todas e todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu havia proposto, e muito gentilmente a Núria lo aceitou, falar sobre a Convenção de 51 desde uma perspectiva de las relações internacionais. Nós outros todos e todas somos defensores do direito internacional do refugiado. É parte de nossa missão acadêmica, de nossa missão como practitioners, como defensores de direitos humanos, ter a convenção e o sistema, o régimen de proteção internacional como uma meta permanente. Pero quando miramos o tema desde a perspectiva das relações internacionais, há outras variáveis que nos toca introduzir e que nos toca reconhecer. E, em grande medida, lo hacemos, isto, ao cotidiano, quando, aún estando desde uma perspectiva jurídica. Pero me pareció importante, en este momento, hablar un poco más desde la perspectiva de relaciones internacionales para quizás que pudiéramos quizás ubicar mejor lo que yo he propuesto dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es el lugar de la Convención de 51 en las relaciones internacionales de la actualidad? Es una primera pregunta. E uma segunda pergunta, que roles que a convenção pode jogar em las relações internacionais, mais allá de sua vocação normativa? São perguntas, digamos, pretenciosas, que eu não tenho a pretensão de, mais bem, contestá-las, sino como provocações para reflexão. Claro que no texto escrito vamos a tratar de desenvolver um pouco mais estas ideias, e os acúmulos que já existem sobre isto, não, da literatura, dos debates. Pero aqui o objetivo é extrair alguns apuntes sobre o tema, não, para que pudiéramos compartilhar um pouco estas ideias. Eu começaria com a primeira pergunta. Com a primeira pergunta, eu começaria com uma afirmação. A Convenção de Ginebra tem um lugar muito particular nas relações internacionais. Eu diria, nestes términos, e trato de explicar-me, é uma convenção que trata de um tema humanitário, pero, ao mesmo tempo, é uma convenção que está ancorada no sistema de direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos garantiza o direito ao asilo. Então, é um direito humano a garantia do asilo. Pero, ao mesmo tempo, na prática de la aplicación y da implementación de la convención, nos vemos en la mayor parte de los casos, y el desarrollo de las relaciones internacionales pós-Segunda Guerra nos muestra muy claramente, ante situaciones de graves escenarios humanitarios. Entonces, este lugar particular que tiene la convención le ha permitido, yo diría, percorrer una trayectoria muy distinta de otros instrumentos de direitos humanos internacionais, sobretudo hablo do sistema de Nações Unidas, porque o tema humanitário ha dado uma importância e uma relevância muito mais forte à convenção para que ela pudesse manter-se como um instrumento respeitado, vigente, sobretudo. Hoje temos 145 estados parte da convenção, mas o mesmo, creio, se não me equivoco, é o mesmo para o protocolo de 67. Um tema importante, não, é que é uma convenção que, se bem não tem um nível de aderência, como, por exemplo, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que tem praticamente todos os estados parte, não? Todos os estados membros das Nações Unidas, os 194, são parte da Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, que também cumple aniversário, ¿no? Cumpleaños este ano, desde 61. Pero estes 145 estados parte constituem
3/4 de los estados miembros de Naciones Unidas. Pero, además de eso, y este es un argumento importante para los internacionalistas, los juristas también, sobre todo, muchos de los principios que están en la convención son aplicados, aunque los estados no sean estado parte de la convención. El principal de ellos es el principio de la no devolución, el principio de no refoulement, que es considerado un principio de ius cogens por el derecho internacional público. Es decir, un derecho obligatorio. Sabemos que el derecho internacional tiene una lógica muy distinta del derecho doméstico, el derecho nacional, porque el derecho internacional es un derecho que depende mucho del voluntarismo de los estados, de la aplicación voluntaria. Pero, aún así, um princípio que é considerado uma norma de direito obrigatória reconhecida por la maioria dos estados, que é o jus cogens, isto permite uma força muito distinta para esta norma, não só em nível de direito internacional, sino também em nível de relações internacionais. Eu quisiera destacar, aún tratando de comentar esta primeira pergunta, algumas variáveis que me parecem importantes para que podamos ubicar a convenção dentro digamos, do âmbito das relações internacionais. A primeira variável é sua amplitude, e aqui hablo de amplitude geográfica, ¿no? O protocolo de 67, que se ha impuesto, ¿no?, por la adherência progressiva, sobretudo de los estados que se han independizado desde os anos 60 hasta muito pouco, permite uma amplitude geográfica que nem todas as convenções desfrutam, não? Então, esta variável para as relações internacionais é muito importante, a variável da amplitude geográfica. A outra variável é da efetividade. A ideia de efetividade é uma ideia que se aplica muito no direito, não? Se uma norma é efetiva ou não efetiva. Pero em relações internacionais, poderíamos falar também de uma efetividade política. Não vou falar acá de estadísticas nem de, digamos, de dados empíricos, não os tenho acá agora, pero creio que é senso comum de nós outros que estamos actuando neste tema, em saber que muito poucos, quase não há estados que contestem a importância do direito ao refúgio, da importância de receber pessoas refugiadas e da convenção mesma de 51. Há muitos outros instrumentos de direitos humanos que são contestados, e aí estamos no cenário do relativismo cultural, por exemplo. Os direitos humanos se enfrentam com a problemática do relativismo cultural. Há grandes debates no Conselho de Direitos Humanos em Ginebra e também em Nova York, e sobretudo nos últimos anos, em torno a de que alguns direitos são vistos como uma imposição ocidental, por exemplo, não? Isto sem ignorar o hecho de que em 93, na Convenção de Viena, na Conferência de Viena de 93, os direitos humanos han sido considerados indivisíveis, interdependentes e universais. Pero aqui estamos ante, por supuesto, de uma pretensão, não, mais normativa, não, dever ser, como decimos no direito. Não necessariamente é um hecho de realidade. E, sobretudo, nos últimos anos, com a diminuição da hegemonia dos Estados Unidos, a ascendência de China, o retorno de Rússia, também ao cenário internacional, não vamos ter tempo de discutir estes temas, a formação de los BRICS, não? A importância de Índia, de Brasil em seu momento, não agora, mas em seu momento, antes, em governo Cardoso, Lula, Dilma,
Eh, Sabemos que las relaciones internacionales han cambiado en el sentido de discutir nuevas matrices de percepción y de ocupación de espacios políticos en el mismo sistema de Naciones Unidas. Pero lo interesante es que, pese a estos cambios que están en plena vigencia, ¿no? Y ahora con la disputa entre China y Estados Unidos, pese a esto, la Convención de 51 no ha sufrido abalos, no ha sufrido, digamos, problemas como otros instrumentos de derechos humanos, ¿no? Entonces, este lugar de la Convención, en el momento que cumple 70 años, no es un lugar garantizado, lejos de eso, pero es um lugar um pouco mais cômodo que muitos outros instrumentos de direitos humanos que sabemos que já em algum momento já pensávamos que estavam consolidados e não estão, não? Hemos visto crescimento muito preocupante e acá está nosso amigo Gábor de Hungria para nos confirmar 5 minutos, querido amigo. Disculpa. Ay, gracias, 5 minutos. Un crecimiento muy preocupante de la ultraderecha en el mundo. E isto ha causado regressividade em várias áreas de los derechos humanos, pero por suas características que eu havia mencionado, ¿no? Este lugar particular que a convenção ocupa, e também por um trabalho muito forte de Acnur e da sociedade civil em los países, sobretudo de acolhida de las pessoas refugiadas, a convenção se ha mantenido todavía. No hay voces, digamos, que sean fuertes, suficientemente fuertes para desplazar la convención de su lugar de consensos en términos de una importancia para la aplicación de las políticas humanitarias. Yo quisiera mencionar otra cosa importante. Los países en vías de desarrollo han tenido un rol muy importante em manter o oxígeno da Convenção de 51. Porque são os países em vias de desenvolvimento os que mais recebem pessoas refugiadas, e isto está em los distintos anuales informes do Global Trend de Acnur, não? Há crescente número de pessoas refugiadas que ocupam território de países em vias de desenvolvimento. E são estes países que han garantizado a aplicação e a implementação da Convenção de Ginebra de 51. Isto é muito importante destacar. Há compromisso, não? E importante destes países, e aqui o interessante é que incluso países não democráticos lo hacen, ou países com bajo nível de democracia. Não vou usar palavras eufemísticas acá, pero assim se utilizam também, não, os informes das agências internacionais, como Turquia, que é um país que hoje dia não se pode dizer que seja uma democracia. Aún assim, Turquia é um dos países mais importantes na recepção de pessoas refugiadas. Então, isto também mostra a importância do sur global em la implementação e na mantenência da convenção. Passo já imediatamente à segunda pergunta, porque creio que o tempo, professora Núria, quanto tempo me resta? Não te oigo, perdão. Perdón, 2 minutos, Gilberto. 2 minutos. Bueno, tratarei de concluir entonces com a segunda pergunta. ¿Qué roles la Convención de Ginebra puede jugar en las relaciones internacionales más allá de su vocación normativa? Tenemos un rol de la solidaridad. La solidaridad es un principio que se utiliza como principio jurídico, pero es un principio moral, un principio de las varias religiones también muy importante, muy fuerte. Y la Convención es un soporte a este princípio da solidariedade. A outra dimensão é a dimensão da ética internacional. Sabemos que a ética internacional muitas vezes não funciona, se vê perjudicada por los interesses nacionais de los estados. Pero
é uma dimensão importante também, não? Que cobra o preço de los que não la siguen, a ética internacional. E eu diria a importância da convenção como base de uma resistência a retrocessos, a la regressividade internacional no tema de los direitos humanos e também do tema humanitário, não? Então, claro que estamos sobre a marcha de um processo de cambios internacionais, um processo muito difícil para muitos de nós outras e nós outros, a depender de que país está. No caso do Brasil, como vocês sabem, estamos em um momento de muita regressividade dos direitos humanos, mas, à la vez, um momento de muita luta. Temos acá, eu tenho colegas acá que são parte desta luta, não? No front, nos parlamentos, como sociedade civil, não? Tratando de implementar a Convenção de 51. Então, em que pese a todas as dificuldades que hemos enfrentado e que o cenário internacional nos põe hoje, podemos celebrar os 70 anos da Convenção como parte de um processo de resistência internacional à regressividade de los direitos e hacia tratando de mirar hacia adelante de que tempos melhores virão. Muitas graças, professora Núria, colegas.